Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. O programa de hoje traz a influência e o conhecimento do Enio Ferraz. O Enio, ele é um ativista político aqui do Vale do Paraíba e também assessor parlamentar na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Enio Ferraz, como cientista que já foi, cientista político, trazendo a sua contribuição ao mundo sindical, agora vai fazer uma análise da conjuntura atual política brasileira, nesse momento onde a esquerda brasileira passa por uma espécie de dormência política para tentar se reanimar e fazer a retomada do poder mais uma vez. Enio Ferraz, boa tarde, Enio. Boa tarde, meu amigo Paulo Silva, boa tarde a todos aí, os ouvintes, a jornalista, minha companheira de vários anos. Uns 20 anos, né? Pelo menos. 20 anos. Eu tinha 5. Mais ou menos maravilha, isso. Antes de ser jornalista. Mas já tinha, como ativista do movimento estudantil, a Sheila já tinha característica de ser jornalista. E aí se formou essa jornalista que é. Que está aí. Lembrando que a Shirley Marciano é nossa editora de argumentos aqui da Rádio CT e a editora responsável também do jornal do CT. Tem as matérias do setor aeroespacial e que agora tem um novo ministro, e até imagino como será o tom da próxima matéria do jornal da rádio do CT, não é? Um novo ministro, mudou mais uma vez o Ministério da Ciência e Tecnologia em Shirley. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Agora mudou até o nome, na verdade, mudou até o nome do Ministério. Agora é Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Que há, hein? Ô Enio, agora, voltando aqui na questão da atividade política, foi um vacilo da esquerda brasileira ou foi a separação da esquerda brasileira? Porque a esquerda ela tem muitas nuances e que de um tempo para cá não estava se entendendo. Foi um vacilo ou foi esse particionamento da esquerda que chegou a esse ponto crucial da vida política brasileira? Bom, Paulo, só reforçar o boa tarde pessoal, tentar contribuir aqui com um debate que é bem latente na sociedade hoje, que é a posse desse novo, pelo menos interino, governo que está aí, e a saída do antigo, que era do PT. Eu acho que os movimentos de esquerdas e os partidos de esquerda, eu acho que nessa reta final agora, no processo que se deu na Câmara e no Senado, eu acho que se fortaleceram muito, né? Mesmo tendo a derrota, né? Teoricamente, aí, contra o Congresso, tanto no Parlamento, na Câmara, como no Senado. Mas você vê, por exemplo, as movimentações que tiveram nas ruas, movimentos tradicionais da sociedade, movimentos de moradia, sem terra, direitos humanos, GLBT, movimentos que sempre tiveram na defesa dos seus segmentos ali, junto, porque parece que entendiam que assim, o problema não era tirar Dilma, mesmo movimentos que tinham divergências com o governo da Dilma em relação à questão da
economia, né? Por exemplo, lá no começo da Copa, aquela movimentação que houve nas ruas... Não vai ter Copa. Não vai ter Copa, esses movimentos estavam presentes. E você vê esses movimentos agora na defesa contra o impeachment. Então, eu acho que isso fortaleceu. Eu tenho visto, por exemplo, ontem, a Paulista teve um ato com quase 30 mil, quase 40 mil pessoas contra o impeachment e dizendo fora Temer. Agora, em relação... E são todos movimentos de esquerda. São movimentos... Então, resolveram se juntar. Sim. Agora, mas depois de terem particionado. Houve um enfraquecimento da esquerda para chegar a esse ponto, tipo, a bola é minha, com a queda, que não foi uma queda, apenas o impedimento da presidente do Brasil, a esquerda não ficou torcendo para que isso acontecesse, os outros setores da esquerda? Eu imagino, assim, o falecido Antônio Leite, seu professor, ele dizia assim, eu não queria ser presidente em 1 minuto, né? Eu também. Porque você imagina você ter de um lado os representantes do agronegócio e do outro lado da mesa ter os representantes do movimento sem terra. Mesmo você tendo surgido, sendo eleita por um partido de esquerda, porque parte do princípio que você preside hoje, ou faz uma gestão, não é para um partido ou para um movimento. Os movimentos, e é natural, que a esquerda já tem essa coisa, esse tipo de atitude, né? Por causa da democracia, de poder falar, de poder divergir, então nem sempre acabam seguindo pelos mesmos caminhos. Mas a pressão em que existia por parte do agronegócio, das grandes indústrias, fizeram com que os movimentos de esquerda discordassem muito que o governo Dilma vinha fazendo nos últimos tempos, né? Eu, pessoalmente, a questão da economia, eu acho que algumas coisas ali não estavam sendo realmente caminhadas como a plataforma, o programa de governo que foi colocado lá em 2002 com Lula, e na eleição dela e na reeleição dela. É preciso lembrar que a reeleição da Dilma, ela só se deu no segundo turno muito por conta do movimento sindical, dos movimentos sociais que foram para a rua. Porque por mais um tempinho podia perder a eleição. Então esses movimentos foram cobrar a sua parte, a sua fatura. Falaram, agora queremos ser reconhecidos, queremos ser atendidos. E com o ataque desses movimentos aí do agronegócio, da Fiesp, deixou um pouco o pessoal meio triste e deu nisso que você está... Olha, hoje os funcionários do Ministério da Saúde dizem que não reconhecem o governo do Michel Temer. Os petroleiros também não reconhecem o governo Temer. A China e a Rússia não reconhecem o governo Temer. E os países latino-americanos também não reconhecem. E o Sindict também não reconhece o governo Temer. E mais o Sindict, o primeiro sindicato que a gente pode, aqui no Vale do Paraíba, a levantar bandeira em relação a isso. Nós fizemos um editorial se posicionando contra o impeachment e nós não reconhecemos também que ele possa ser um presidente ou mesmo interino. Com essa chancela da Shirley, o que virou isso? A direita, ela transformou um país que poderia dar certo numa incerteza total, porque agora há o descontentamento dentro e fora. O que pode acontecer com o Brasil? Bom, Paulo, eu agradeço pela pergunta, porque hoje de manhã eu estava vendo alguns editoriais, principalmente na rede social, que é uma maravilha, você consegue, porque na grande mídia é difícil você conseguir várias opiniões, né? Ficou uma coisa uma ditadura da informação, que o que aparece no Jornal das 6 aparece no Jornal das 8, né? Não tem diversidade. Exato. Aí você vai na rede social e consegue garimpar pérolas e coisas importantes. Até a imprensa internacional ela está destoando da imprensa nossa aqui, a conservadora. Né? É bom entender o seguinte, primeiro, quando a gente fala de política, sempre tem aquela coisa que fala assim, não, os primeiros 100 dias é preciso analisar o governo. Não é assim? O prefeito ganha, vamos esperar os 100 dias, o governador... Exato. Geralmente é assim. Só que é preciso entender o seguinte, o Temer não foi eleito, então
Mas isso... Mas estão falando que os petistas que elegeram o Temer... Não, isso não é preciso... Cadê ele ser o vice? Tem que estudar um pouquinho mais. Primeiro que ele tinha que seguir o programa de governo que ele estava na chapa, né? Aliás, ele falou isso ontem no Fantástico, em relação a isso, que o nome dele estava na cédula, na urna eletrônica, não é? Que foi eleito ele e ela. É verdade que eu mesmo, né, voltei na Dilma, eu também elegi ele, mas elegi, na verdade, um programa de governo. De governo. No qual não constava, por exemplo, uma traição, muito menos um golpe. A pessoa, preciso dizer aqui, só para não perder o raciocínio, para o Temer, a última vez que ele teve voto, que ele pleiteou uma eleição, ele teve 86 mil votos e não foi eleito. Ele era suplente, depois assumiu a Câmara. Então, assim, em termos de voto, ele já é um fracasso, né? E há muito tempo que ele não sabe o que é ganhar uma eleição. Agora, e com esse acordo que foi feito no programa de governo PT e PMDB, eu não votaria no Temer, tanto que as pesquisas mostram aí que não teria condição nenhuma. Vizinho nosso aqui, o Enio, o ministro das Relações Exteriores e o chanceler do Uruguai, ele fez questão. Foi lá que você esteve, né, Shirley? Uruguai ou Chile? Eu estive no Uruguai e no Chile também. Aliás, Chile conhece, esteve lá agora recentemente, uma questão de um ano. O chanceler e o ministro das Relações Exteriores fez questão de se posicionar contra o impedimento da presidente. O que é que isso, nos nossos vizinhos, pode afetar em relação ao comércio aqui no Brasil? Brasil-Uruguai. Alguns palpiteiros tentam informar dizendo o seguinte: não, isso é uma questão ideológica, é uma questão de países que têm a mesma afinidade ideológica. E eu não entendo dessa forma. Como é que você vai explicar para um país, para um outro país, para um estrangeiro, que a presidente daquele país ela está sendo destituída por pessoas que têm problema com a justiça? E ela, como presidente, não tem. Como é que você vai explicar isso, né? Então, é muito difícil, porque quem julgou a presidente tem problemas na Lava Jato, né? Tem problemas com a justiça, inúmeros problemas com a justiça. A presidente não. É um problema administrativo. Agora, em termos de corrupção, não passa nada para ela. Como é que você vai explicar? E aí é natural que outros países, principalmente aí o Chile e o Uruguai, que você falou, que tem um histórico de democracia forte, não entende. A questão não dá para entender em qualquer parte do mundo. Não. Porque, falamos em Uruguai e Chile, mas foi também Bolívia, Venezuela a gente sabia, mas Equador, El Salvador, Nicarágua, esses países ninguém reconhece. Quer dizer, no jargão popular seria assim: o capim está comendo cavalo. Não, e economicamente falando, em termos de negócio, como é que um país, por exemplo, a China é o maior comprador nosso hoje, né? Uhum. Já passou os Estados Unidos há muito tempo. Negócios são negócios, né? Como é que você vai confiar que um governo tampão vai garantir garantir de que ele vai fazer bons negócios aqui? Porque é preciso entender também, quando você, porque isso tudo esses últimos acontecimentos, as idas do Temer na televisão, como foi feito ontem, é para repetir o mesmo do mesmo. Se a gente for analisar aqui, nada do que ele tem dito é novo, a não ser em relação ao que ele as privatizações, a retirada de direitos. Hoje, por exemplo, estão sentando com algumas centrais que apoiaram o impeachment para discutir a reforma da Previdência, que é aumentar a idade para a aposentadoria. Então, o que quer dizer é o seguinte... Você sabe que a CUT não foi convidada, né? Não foi, mas então, eu vinha falando isso com o Paulo. Primeiro, por que nós temos um ministério? Por que o ministério que está lá é composto por pessoas velhas, brancas, ricas e corruptas? E masculinas. E masculinas, homens. Porque é um reflexo do Congresso. O Temer, ele fez um acordo com o Congresso, não com a massa. Com essas atitudes, o que eu quero dizer aqui, com essas atitudes, ele demonstra que não dá ouvido para o que a sociedade está falando, né? Ele se baseia como uma política, como uma pessoa que está há muito tempo na política, e ele representa a política antiga, que é aquela coisa dos negócios, da negociata. Ele
os ministérios estão lá, o reflexo do Congresso. A ausência, no caso dos ministérios, a ausência de ministras é uma temeridade que a gente tem que ter daqui para frente, mas eu quero que você responda daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com a participação do Enio Ferraz, ele que é uma das pessoas que tem uma visão sem paixões da política brasileira. O Enio volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com a presença do Enio Ferraz. O Enio, que é um ativista político aqui do Vale do Paraíba, milita há muitos anos aqui na cidade de São José dos Campos e também no estado de São Paulo. É um parceiro sindical e que desta vez, Enio, você teve um papel preponderante no não ao golpe e mesmo vencido nessa questão do impeachment, não se calou e continua colocando as suas ideias. Agora, no dia em que o presidente Michel Temer assumiu a presidência interina, algumas de suas decisões elas suscitaram diversos questionamentos. E uma das principais críticas veiculadas, principalmente na imprensa, o Enio, diz respeito à ausência de mulheres entre os 23 ministros empossados. Você acredita que a ausência de ministras é uma temeridade, Enio? Eu acredito que sim, porque responde um pouco daquilo que eu disse agora há pouco. Quer dizer, quando você não ouve as massas, quando você não ouve a sociedade e começa a trabalhar com a lógica de que o Congresso é que vai te dar força para você governar, né, no âmbito federal, você precisa lembrar que nós estamos em 2016.
né? As mulheres são a maior parte da sociedade desse país. Os afrodescendentes, os negros, têm uma importância muito grande na cultura e no mercado desse país. Não dar atenção com o Ministério para como é que você vai discutir política de mulheres com um homem, com um senhor de 70 anos que está há 30 na política? Que lógica é essa? Né? É muito difícil. A questão dos afrodescendentes, dos quilombolas. Como é que vai fazer um debate sobre a questão dos quilombolas com uma pessoa que não entende patativas nenhuma disso? Com certeza. Agora, eu quero até que você debata isso com a Shirley. Então, a Shirley tem uma posição a esse respeito, né? Só dar uma lembrança aqui também, que até foi falado na Globo News, que no Canadá, o novo presidente lá, ele empossou os novos ministros, e metade dos ministros são mulheres. No Canadá. Metade homem, metade mulheres. Então, aí perguntaram para ele por que ele teria colocado metade de cada gênero, né? Ele respondeu, porque nós estamos no século XXI. Ou seja, simplesmente respondeu. Não dá para dizer, por exemplo, nas redes sociais, aliás, está horrível, né? A rede social abriu uma janela, a gente já conversou sobre isso, para um monte de imbecil falar o que quer, né? Mas capacidade administrativa não depende de sexo, de cor, de raça. Não é isso que está se discutindo. O que está se discutindo, você não está administrando uma empresa particular, você é gestor de um país, e um país é representado por raças, por mulheres, por homens, né? E por pessoas. Por pessoas. Né? Então, e essas pessoas querem ser representadas no Estado. Agora há pouco a gente estava falando porque um pouco do movimento de esquerda estava bravo com a Dilma. Estava porque ela não estava se achando representada no governo naquele momento. Né? E assim vai ser. A questão da cultura, são 30 anos que existe o Ministério da Cultura. É um atraso. É um atraso você deixar de ter o Ministério da Cultura, e parece que é uma coisa meio rançosa, né? Os artistas foram a favor da Dilma, então eu não vou dar mais um ministério. E aí, quem representa hoje o Ministério olha que interessante, quem representa o Ministério da Educação, que está ligado à cultura agora também, né? É do DEM. O DEM foi contra o ProUni. Eles entraram com a medida contra o ProUni, e é eles que vão administrar a educação desse país agora. Então, realmente, é uma coisa meio absurda. Né? Agora, fala-se do PMDB, mas o PSDB, ele acho que é o maior beneficiado nessa situação, porque, olha, Enio, foi contado lá, 11 dos 24 ministros do governo Temer, eles apoiaram o Aécio em 2014. 11 dos 24. Então, apenas 6 ministros do novo governo que apoiou a chapa que ganhou as eleições. O PSDB está nessa ânsia de recuperar o que perdeu e vai tentar ganhar, falaram-se até em parlamentarismo para ter um presidente eterno? Eu pessoalmente sou a favor do parlamentarismo. Uhum. Em 90 eu votei no referendo a favor do parlamento, do parlamentarismo. Eu sei que é o seguinte, se tem um partido que perdeu muito de apoio da população, é o PSDB. É o que perdeu? Eu acho porque assim, as lideranças deles, do PSDB, têm feito muita, por exemplo, o Aécio, que foi candidato, perdeu a eleição e se portou dessa forma como um opositor racional, né? Fazendo uma oposição contra o país e não a gestão da presidente Dilma. Nas ruas, ele foi rejeitado ali, quando tentou participar dos atos, a população foi lá e se disse contra. O atual ministro das Relações Exteriores, nós estamos falando agora dos países que se manifestaram contra esse afastamento da prefeitura, né? O atual ministro é o José Serra, aliás, só colocando um parênteses aqui, ele não cumpre mandato, né? É impossível esse José Serra, não é prefeito, ele não fica, é governador, não fica, ele quer
Ele é um político de carreira, carreira. Ele quer chegar até o Planalto. E a postura do José Serra foi o quê? Foi a pior possível. Ele se mostrou como um vizinho que muda para um bairro, chegou ontem e começa a tratar mal os seus vizinhos. Foi isso que ele se portou. A nota que ele fez contra os países que se manifestaram contra o impeachment foi horrível. E isso cria problemas ali entre os países. Vai criar problema entre os países. Então, assim, voltando à questão do PSDB, eu acho que o PSDB perde muito com isso. Perde muito com essa postura que ela teve. Tanto que o FHC já se manifestou dizendo o seguinte: não, nós estamos com o governo, pero que não muito, hein? Se não der certo... mas não tá. Se não der certo, quer dizer... Porque também tem medo de que, vamos supor, que o PMDB consiga levantar uma nova liderança política e lance uma candidatura forte e o PSDB não tenha condições. É isso que o PSDB está de olho. E essas artimanhas do PSDB, a sociedade tem percebido. Isso é ruim. Agora, dos 7 ministros do governo Temer, dos 23, dos 24, 7 são citados na Operação Lava Jato. O Romero Jucá é uma das pessoas que é o mais enrolado. Tem o Gedel Vieira Lima, que também é citado. E mais o Henrique Alves. Kassab. Tem o Kassab também, mas eles ganham foro privilegiado. E daí, como é que vai ser por decreto isso aí? Como fica essa situação? Então, isso que é difícil, às vezes, de... Não é difícil, né? Mas para um cidadão comum começar a ver a lógica disso. Primeiro que, assim, muitos desses ministros já estavam no governo Lula e no governo Dilma. Não, então não tem nada de novo. O Kassab estava no ministério e foi para outro. Né? É verdade. Ministério das Cidades. Das cidades. Então, e agora, ciência, tecnologia, inovações e comunicações. É ele que vai mandar na mídia. Sim. A partir de agora. Exatamente. E essas atitudes da política, que antes era uma coisa de bastidor e que se transformou, ainda bem a mídia mostrou mais claramente de como é que acontece isso, porque assim, é preciso lembrar que muitas das medidas que o atual presidente, o Temer, tem tentado colocar aí, a Dilma já tinha proposto, só que toda vez era barrada no Congresso. Reforma política que é tão importante como qualquer outra, foi barrada no Congresso. Né? E agora, essa questão dos ministros, assim, também fica aquela questão que a sociedade começa a discutir, mas espera aí, o ex-presidente Lula não pôde tomar posse como ministro porque estava sendo investigado, citado na Lava Jato. Esse atual governo tem pelo menos 7 ministros. Tem pelo menos 7 citados na Lava Jato. Né? Inclusive o Temer. Inclusive o próprio Temer. Né? Que tirou de letra. E qual é a lógica disso? Né? Por que não pode o Lula e pode os 7 ministros? Outra coisa aqui, um discurso, uma retórica dizendo, não, retiramos ministérios. De 32, agora são 25. São 30 mil cargos no governo federal. Até agora não chegou a 4 mil. E não vai chegar a 4 mil. Isso é quase nada. Isso a Dilma já tinha proposto lá atrás. Mas quem for lembrar um pouquinho a memória, lembra a briga que o PMDB fazia para poder ter cargo no governo federal. O PMDB e outros partidos. Né? Bom, Eni, nós vamos para mais um intervalo. E a pergunta que eu gostaria de passar para você, para o próximo bloco, é sobre exatamente a questão do Lava Jato. Vai virar uma incógnita nesse governo? Eu quero que você responda daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais. O Enio Ferraz volta já aqui no Clique Jornal. Instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo.
Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. O jornal da Rádio CT é ouvido aqui no INPE, no BCTA em São José dos Campos, ouvido também aqui pelo CEMADEM, no Parque Tecnológico, no Fórum de CIT, que congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia espalhados pelo Brasil, ouvindo através da internet no radioct.com. Nos ouve também neste momento, esse bate-papo com o Enio Ferraz, o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, nos ouvindo, Enio, pelo Brasil afora e ouvindo aí qual é a característica dessa situação política aqui no Brasil. Você acredita que o Lava Jato, apesar do presidente ter falado que ia dar todo o apoio e tal, ele pode se tornar uma incógnita nesses 6 meses do governo Temer? Ô Paulo, não é isso que a sociedade quer. Eu acho que nós temos que acreditar nas instituições, né? No judiciário. Nós temos que acreditar que isso não ocorra. Eu acho que nesses últimos tempos, inclusive é reconhecido pela Polícia Federal e por outros órgãos, que esse governo não barrou as investigações, deixou fluir. É isso que a sociedade quer. Mas as atitudes que têm acontecido nesse pouco tempo, o Alexandre de Moraes, que é o atual ministro da Justiça, que era o secretário aqui em São Paulo, hoje mesmo tomou um pito do presidente da República, porque se manifestou dizendo que o presidente ele pode escolher quem ele quiser como o indicado, por exemplo, do Judiciário, do TCU, o que for, né? E o Temer disse que não, ele vai seguir essa regra que acabou acontecendo desde 2002 para cá. Que é a lista tríplice. E ele vai escolher aquele que o primeiro mais indicado, que tem mais votação. Que é o certo, porque quem discute ali
O seu segmento é que quer ser representado. Na que não era assim antes, né? Não era. Na entrevista na Folha de São Paulo, o novo ministro da Justiça, na Folha, que foi publicada nesta segunda-feira ainda, ele havia dito que iria sugerir ao presidente em exercício uma alteração na regra da escolha para o chefe também do Ministério Público. Retrocesso, alteração, porque já era assim, né? Isso é retrocesso. O novo ministro chegando, você analisa dessa maneira? Estou mandando e... essa postura autoritária é muito complicada no país, né? Porque assim, os movimentos sociais vão se manifestar. Não achem que já está enraizado no país. Isso está muito latente na sociedade por causa desses últimos ocorridos aí da votação do impeachment. Então, assim, agora estamos discutindo a questão da revisão da Previdência, tem a questão da PL 4330, a sociedade vai se manifestar. E achar que com truculência, só o uso do Estado, a força do Estado, vai barrar o grito das ruas, está aí muito enganado, e ele pode se dar muito mal nisso. Esse ministro já tem um passado meio complicado. Essa questão das escolas agora estaduais, a ocupação das escolas estaduais, a última foi sem mandado retirar os alunos da ocupação que foi feita no centro de Paula Souza e nas escolas estaduais. Ele tem uma tradição já dessa coisa truculenta. Ele foi secretário também da Segurança Pública. Do Estado, né? Do Estado. E o presidente também já foi secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Carandiru. Naquela morte do 111 de Carandiru, quem era o secretário era o Temer. Agora, o presidente, o Michel Temer, ele falou em questão dos programas sociais. Ele deu uma resposta às indagações sobre essa questão. Ele disse que faz em letras garrafais e diz que vai manter os programas sociais. Que é o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni e o Minha Casa Minha Vida, entre outros. Ele está temeroso de mexer nisso aí ou isso é apenas uma afirmação que vai mexer? Para mim, é só um discurso retórico de política, porque se ele chegasse na TV e dissesse vou arrancar o Bolsa Família, ele já não estava no governo hoje, já teria saído já. Porque o montante de pessoas no país que tem o benefício, esses benefícios, que não é só o Bolsa Família, já teriam se rebelado. Agora, que eles vão mexer, isso é fato. Primeiro que, assim, não é esse governo não tem uma lógica de um governo neoliberal só. Ele também é conservador, né? Porque a lógica do neoliberalismo é do Estado mínimo, né? A coisa da meritocracia, mas do mercado livre, né? Da questão da privatização, por exemplo. Agora, em relação ao mercado livre, o Michel Temer, ele diz que além de melhorar, Enio, o ambiente de negócios no país para o setor privado, ele vai produzir e gerar emprego. Agora, para isso é preciso restaurar as contas públicas. Ele fala num momento que toca, dá uma parada em todo mundo, dá uma expectativa geral, dizer que, além de melhorar o ambiente de negócios no país para o setor privado, produzir e gerar emprego, é necessário restaurar as contas públicas. Quer dizer, haverá desemprego e liberação via Fiesp? A Fiesp com certeza vai mandar muito nas posições, vai interferir muito nas posições desse governo. Ela patrocinou muito dessa campanha que foi feita para que o Congresso e o Senado fizessem o impedimento da presidente, e vem muito forte na questão da PLR 4330, que é a terceirização total da mão de obra, né? A terceirização, que é um projeto que estava desde 94 e voltou agora muito forte.
Isso é um ataque muito sério ao direito dos trabalhadores. Em relação à questão do emprego, é preciso que diga o seguinte, por exemplo, quando o país está quebrado, o país tem dificuldade, a gente sabe, um trabalhador comum, quando vai ali no supermercado, no sacolão, sabe a diferença que está o preço do tomate, da batata, da cebola, que aumenta, parece um negócio absurdo, né? A gente não entende por quê. Você não está nem... antigamente você ouvia falar da entre-safra. Geou demais. Não estamos vendo isso, né? Parece que virou meio assim, cada um faz o que quer. Então, isso é preciso... especulação mercantil através da bolsa. Não tenha dúvida. Agora, vamos só lembrar alguns dados aqui. Por exemplo? Em relação à questão da quebradeira do país. A questão do produto interno bruto. Antes de 2002, que era no governo do Fernando Henrique, era 1,48 trilhão. Agora, em 2015, chegou a 5,90 trilhões. Então, é bem maior, né? Se passaram aí... A questão do PIB, né? Per capita. Eram 7,6 mil por pessoa, agora está em 28,8. É bem maior. Tem outros índices aqui. A questão do PIB. O PIB, dívida líquida do setor público, era 60% no Fernando Henrique. 60%, hoje é 33%. Né? Porque a questão da dívida pública também é preciso discutir a questão do Estado, né? Que é uma coisa que o Temer disse que o acordo que foi feito com a Dilma já não vai ser cumprido por ele, com os Estados. O lucro do BNDES. O BNDES tinha um faturamento em 2002 de 550 milhões. Hoje está por volta de 6 milhões. 6 milhões. Né? Olha a diferença. O Banco do Brasil, que fomentou muito crédito para o pequeno e médio empreendedor, para o cidadão comum, o lucro era de 2 milhões. Está em 2015, 14,40 bilhões. Então, assim, existe uma crise mundial, é preciso se dizer que existe uma crise mundial. Falando na questão da inflação, por exemplo, já havia um índice dizendo que a situação já estava melhorando, pouco, mas já estamos. Na questão do emprego também. Né? O índice de emprego chegou a 18% em 2002, hoje está em torno na casa de 10%. Então, assim, não é a mudança, uma ruptura de um governo que vai, e a entrada de outro, que vai fazer a economia mudar de uma hora para outra. É um programa. O programa estava estabelecido, não deixaram esse programa estabelecer, né? Através dessas medidas. Você acredita, Enio, que só as eleições, uma nova eleição para poder arrumar isso aí agora? Ou não? Eu acho assim, remédio amargo, o Ciro Gomes que falou isso, dar um remédio amargo para um governo que você não gosta, não adianta. Eu não gosto do governo, vou lá e tiro. Teve voto, 54 milhões de votos, foi eleita, cumpre o mandato. Não tem problema com a questão a presidente, a pessoa da presidente, não tem problema com a questão da corrupção, não estava envolvido com essa questão da corrupção. Os erros eram administrativos, mas também é preciso entender, na reeleição da Dilma, 4 dias após a reeleição dela, já tinham 37 pedidos de impeachment, na reeleição dela. Então ela está 1 ano e 8 meses, é isso? 1 ano e 8 meses, exatamente, a todo tempo lutando contra isso. Sendo pressionada, sendo cobrada, a todo momento aparecia denúncia e uma série de... Quem governa dessa forma? Então, hoje, o que eles pedem de pacificação, de um pacto social, é importante, senão onde nós vamos parar? Porque o país o país está numa situação muito complicada, as pessoas estão de cabeça baixa, as pessoas estão preocupadas, quem está trabalhando, a autoestima, isso precisa... E a autoestima dizendo que não fale em crise, vai trabalhar, isso não é... Esse discurso não traz autoestima de ninguém. A autoestima, se a gente for lembrar aqui, o Lula tem uma capacidade impressionante disso, né? Nós vimos em 2002, nos 2 mandatos dele, aquele jeito dele, você via muito isso. As Olimpíadas que estão acontecendo nesse país é um reflexo do que o Lula foi buscar. E isso era um momento para nós estarmos felizes. Vibrando, porque eu, quando moleque, muita gente via aquilo, nem esporte, tinha muito esporte lá que eu sabia o que estava acontecendo, mas estava lá, porque eu queria ver o melhor. Enio,
No último discurso da presidente, antes do afastamento, a presidente Dilma, ela se disse vítima de injustiça, ela convocou o povo brasileiro a lutar pela democracia. E ela disse ainda, eu nunca imaginei que teria de lutar de novo contra um golpe. Eu gostaria que você respondesse essa questão. Ela convocou o povo brasileiro para lutar pela democracia. O que é que você está fazendo hoje e se você está atendendo esse pedido da presidente Dilma? Dá para responder sobre isso? Claro. Um instante só, o Enio Ferraz volta já aqui no Clique Jornal, no Jornal da Rádio CT, falando sobre a atual situação política brasileira. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Hoje apresentando o nosso entrevistado, o ativista político aqui do Vale do Paraíba, o Enio Ferraz. O Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não apenas de CIT, de política, de questões sindicais ou culturais. Em nossa programação aqui da Rádio CT, sempre abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, pessoal do Conlutas, da CUT, da CTB, os movimentos sociais como a CMP, Cultura, que é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo aqui de São José dos Campos. A gente passa também por amenidades, causos e até mesmo filosofia, religião, sempre ao vivo, sem cortes, e também um detalhe, com retransmissões em horários alternativos, logo mais às 21 horas, dando assim mais espontaneidade, dinamicidade ao nosso jornalismo. E lembrando que você, ouvinte, pode interagir com os nossos entrevistados pelo telefone 3942-1777 ou mandando a sua mensagem para a nossa página no Facebook, aqui da Rádio CT. E você notará que nós não desempenhamos o papel de censurar qualquer opinião do entrevistado. Esse é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Enio Ferraz, ativista político, mostrando essa conjunção política
e essa convulsão política aqui no Brasil, nesse impedimento da presidente. Enio, nós estamos no último bloco. Agora a pergunta que fica é: o que é que você está fazendo? Está atendendo o pedido da presidente Dilma, das esquerdas brasileiras? Olha, eu acho o seguinte, tentar ser o mais imparcial aqui, né? Que ela disse, raciocínio aqui. Tá, é que ela disse o seguinte, olha, eu nunca imaginei que teria de lutar de novo contra o golpe. Sim. Ela convocou os brasileiros a lutar pela democracia. Isso, vindo dela, é natural, porque o histórico que ela tem de luta contra a ditadura, na luta pela democracia do país e pela postura como ela teve como presidente de dar liberdade às instituições e praticar a democracia no seu dia a dia, era natural que esse discurso fosse feito, porque é dela, não é uma coisa que você entenda como foi um discurso pronto. É preciso entender, assim, por que as pessoas, eu acho que o Temer vai ter problema antes desses 180 dias, pelas atitudes que estão sendo feitas agora, nesse momento. Porque não se trata, foi aquilo que eu falei do remédio amargo. Então, assim, eu não gosto desse governo, eu tiro e ponho outro. Não dá. Se você, mas a questão é a corrupção, a questão é que a gestão não estava sendo bem feita, mas isso, em relação à corrupção, tem que fazer com que as entidades funcionem. Está funcionando. Estavam prendendo. Do PT, quem roubou está lá, está preso. Né? Tem outros sendo investigados. Muitos ainda precisam ser presos, né? Porque parece que só do PT foi preso, mas tem, nunca se viu isso no país. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o programa de governo está colocado, ela foi eleita democraticamente, 54 milhões de votos, tem que se deixar cumprir o mandato dela, e aí, quem não teve voto, que é o caso do Temer ou a oposição, dispute a eleição e ganhe a eleição para poder implementar o seu programa de governo. E aí nós estamos fazendo uma ruptura de um programa de governo que deu certo, teoricamente muitas coisas deram certo, porque se você for avaliar os índices, os dados do que tem de errado hoje com o que tinha antes de 2002, ainda está no lucro, questão do desemprego, quer dizer, nunca é no lucro ter de 10% de desemprego, mas comparado com 18%, taxa Selic e uma série de coisas, questão da pobreza, da pobreza, né? Do tirar da classe B para a classe C, da classe C para a classe B, aliás, estou invertendo aqui. Eu quero dizer o seguinte, com certeza, pela postura que o governo tem tomado, esse governo que tem aí, chegou agora, tem tomado, vai ter dificuldade com os movimentos sociais na rua. Eu, pessoalmente, como ativista sindical, vejo com maus olhos a questão da privatização, uma coisa que vai pegar muito forte, né? O pré-sal é um crime entregar a riqueza do país na mão das grandes empresas e deixar o lucro de fora. A GM aqui de São José, aqui em São José dos Campos, que sempre usou desse artifício de ficar reclamando do governo, da prefeitura, para poder ter isenção de imposto e uma série de coisas, quando há 10 anos atrás estava lucrando absurdos com a venda de carro, o lucro ia para fora, não ficava aqui. Né? E hoje o que nós vimos com tudo aquilo que ela teve de lucro, mandando o trabalhador embora, fechando o setor, turno e uma série de coisas. Então a gente não quer ver isso com as empresas estatais. O Correio já está bem claro, está nas redes sociais. Então isso com certeza vai transformar vai dar um start para os trabalhadores desse país irem às ruas. Agora com outra pauta. Não vai ser aquela pauta que foi feita do pessoal que ia para a Paulista, um a favor, outro contra. Os mesmos que pediram impeachment vão sofrer os problemas com as atitudes que esse governo vai tomar. Por isso, eu acho que nós vamos ter muito mais problemas aí. Você acredita que agora haverá, até porque o Gilberto Kassab, o novo ministro das Comunicações, que haverá uma regulação da mídia, haverá uma manipulação, e que a Rede Globo ela é a TV que já está entrevistando
o presidente na casa dele, no Palácio do Jaburu, já está com várias entrevistas direto do Palácio do Jaburu, falando do dia a dia do presidente. Você acha que a esquerda terá dificuldade de se manifestar por conta do Ministério das Comunicações? Não, eu acho que assim, não dá para achar que a sua voz só pode chegar na mídia, você tem que estar nas ruas. Se as ruas entendem aquilo que o seu movimento está colocando, você consegue força. A mídia, a princípio, não vai ter Copa, se manifestou contrariamente. Tinha coisas, o Datena, por exemplo, falou coisas absurdas sobre a garotada que estava na rua gritando não vai ter Copa, e no outro dia, a Globo também, no outro dia, já estava com uma postura diferente. Então, o papel da sociedade é fazer com que o Estado, até a própria mídia, entendam o que está sendo dito. A questão da mídia, assim, a regularização da mídia, mídia tem que ser livre, ponto. Não tem que discutir. Agora, tem uma diferença em ter uma mídia, uma imprensa livre, que debata o país de uma forma séria e transparente, do que nós temos aqui. São 7 famílias nesse país que tem o monopólio das empresas. E uma rede de TV, independente de ser uma rede de TV, ela é uma empresa que gera lucro, e ela quer lucro, né? Então nós temos que ter essa lógica também. Mas não tenha dúvida, a sociedade sabe que a mídia não foi imparcial nesse processo de impeachment. O Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, quais os rumos? Como está o Partido dos Trabalhadores aqui? Você vê se mingou ou se vingou o Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos? Eu acho que, assim, primeiro, em relação ao Partido dos Trabalhadores, nós, aqui no Vale, por exemplo, nós administramos 2 grandes cidades, Jacareí e aqui São José. Então, por isso só Jacareí já com 16 anos, e São José agora com 4. Por isso só você entende que, né, o partido tem força política. Mas só isso não... É lógico que isso tudo que aconteceu através desse embate, da questão da demonização do nome do Partido dos Trabalhadores, vai influenciar na eleição. Mas aí, quem tem sola de sapato e sabe como gastar isso, tem que levar isso para a sociedade. Porque é nas ruas que você muda o que está colocado. O presidente Lula se calou nesse momento. Pode-se esperar um grande vulto dele a partir de agora? Ele vai se ressurgir? Vai conseguir unir a esquerda? Vai conseguir unir as massas? O Lula, nesses últimos atos aí do processo de impeachment na Câmara e no Senado, as movimentações que tiveram na rua, muito se deu à participação do Lula, mesmo com 70 e poucos anos, cansado, mas ele foi lá, fez o seu discurso, andou o país, e ele, sem dúvida, isso é reconhecimento tanto da oposição como da esquerda, que o Lula é uma grande referência política. Mas, assim, o Partido dos Trabalhadores é muito maior que isso, né? É um partido, ele é enraizado. Foi uma luta, está sendo uma luta de todos contra um. E só está em pé, o Jorge Bornhausen era senador do Distrito Federal, do PFL. Ele dizia na época que tinham que exterminar o PT. Temos que exterminar essa raça. Ele morreu e o PT continua aí. Eu acho que tem muita sobrevida ainda. Isso não acabou ainda. Vão ter várias outras desenrolos na política nacional. Quer dizer, tem que conversar agora. A questão vai ser o diálogo entre as esquerdas. Eu acredito nisso. Eu tenho visto muito isso nos movimentos sindicais, por exemplo, a questão da moradia. Nunca, o governo federal não fazia casa para pobre. Agora, com Minha Casa Minha Vida, já estão querendo mexer nisso. Então, com certeza, isso vai insurgir os movimentos de luta por moradia, vai causar Quer dizer, só beneficiou o ajuntamento do povo?
Claro, não tenha dúvida, porque não tenha dúvida. Porque a elite, primeiro que a elite é frouxa, né? A elite desse país é frouxa. Ela só se articula lá nas esferas dela, na casa dela, no churrasco, né? no congresso. Mas na rua eles têm medo. E lógico que não dá para minimizar a força desse povo, mas a população é muito mais forte que isso. Maravilha. Meu caro Enio Ferraz, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações e a sua análise da conjuntura atual da política brasileira aqui na Rádio CT. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu não sei se pude contribuir, mas... E muito. Eu agradeço o espaço de todos vocês aqui, do SINCT, que é um sindicato combativo e de luta. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, Gino Genaro, que é o nosso engenheiro Gino Genaro, e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.